E por isso eu acabei migrando para o marxismo. É, a vida partidária, ou seja, novamente, a organização, começou a me trazer algumas discussões e algumas questões de... temos um limite teórico aqui. Tínhamos um limite teórico, que era mais ou menos assim. Ok, nós precisamos precisamos construir novas bases, precisamos construir novos mundos. Esse mundo está se desintegrando e precisamos construir um novo mundo. As bases teóricas da esquerda, ou daquilo que hoje se entende como esquerda, né, são bases teóricas que me parecem completamente insuficientes. Elas são insuficientes e, em boa parte, está defasada, apesar de entregar, até hoje, diversos estímulos e insights muito necessários e importantes. Okay. Só que, obviamente, a insuficiência dessa base teórica para as mudanças práticas fez com que eu simplesmente não me visse mais dentro da esquerda. Uma coisa importante, também nunca consegui encontrar isso na direita. Também nunca consegui encontrar isso na direita, mas diversos autores, bases teóricas importantes, principalmente de início muito através da direita anglo, mas cada vez mais pela direita europeia, né? Por exemplo, dos espanhóis na época do Franco, principalmente da Guerra Civil, o Ramiro Ledesma, por exemplo, são diversos autores interessantíssimos, Primo Rivera, que conseguiram entregar, então, pontos organizativos sobre Estado, na questão da sociologia brasileira, acho que Gilberto Freire, temos Gustavo Corsão, né? Gustavo Barroso, enfim, autores que conseguiram entregar algum tipo de substrato superior. Só que eu nunca consegui entender muito bem como, e é por isso que eu acho que está em vias de superação essa questão de direita e esquerda, e hoje eu me considero uma questão que sempre estou ali, meio que bebendo das duas fontes, né? Teoricamente eu bebo muito das duas fontes, não à toa a Slavoj Žižek ainda é a minha principal referência teórica até hoje. E dentro da direita tem diversos autores, o próprio Curtis Yarvin e outros. Então, eu estou sempre nessa questão, tanto quanto... É uma transição muito diferente, porque eu não me tornei um conservador, eu não me tornei um liberal, né? Não foi isso que aconteceu comigo. Eu simplesmente estou em uma situação estranha. Eu acho que o MBL tem esse experimentalismo e esse espaço, né, que permite pessoas assim se colocarem, desde que tenham muita lealdade à organização. Sim. Exatamente isso. Eu vou aproveitar o que você falou, e muito interessante você ter tocado nisso, porque eu acho que o final dá o gancho para a gente falar de MBL, para a gente falar de Guto, para a gente falar de militância, para a gente falar de projeto. Eu comentei aí ao final da sua fala que o MBL tem esse caráter experimental e que, portanto, dá guarida, dá espaço a pessoas com formações diferentes, com pensamentos diferentes, desde que elas tenham muita lealdade à organização. Isso é um ponto que gera bastante controvérsia aí nas redes sociais, e eu acho que gera controvérsia especialmente nas pessoas que buscam uma coerência ideológica muito forte, uma coesão Veja, vocês que estão nos assistindo, observem as palavras que eu estou utilizando aqui, porque elas não são gratuitas, elas são palavras bem colocadas. Uma coerência ideológica, uma coesão ideológica muito forte. E eu vejo algumas correntes de pensamento no Brasil, que tem vários representantes, jovens, gente que está aí na internet, que exigem isso do MBL e que, quando não enxergam isso no MBL, tendem a fazer críticas a gente. Por exemplo, os anarcocapitalistas, né? A gente vê que várias coisas que o Miorim e outras pessoas da turma dele falam sobre o MBL dizem respeito à coerência ideológica. Mas qual é a ideologia do MBL? O MBL é o quê? Ele é liberal, ele é conservador, ele é liberal mais progressista, é um liberal mais conservador, ele não é nem liberal nem conservador, nem nacionalista. Exatamente qual é a ideologia do MBL? E, dado que a ideologia do MBL seja A, todos os seus membros devem comungar da ideologia A e devem, portanto, ter as referências adequadas à ideologia A.
É mais ou menos assim que os libertários pensam. Por quê? Porque os libertários são assim, né? Então eles são profundamente ideologizados. Então eles têm ali uma cartilha de leituras, uma série de pontos que eles vão seguindo daquele jeito. Claro, internamente existem divisões, tem gradualistas, agoristas, mas há uma moldura dentro da qual as pessoas entram e elas vão seguindo ali, porque essa coerência ideológica para essas pessoas é muito importante. Outras pessoas que se incomodam com o MBL são os católicos. De vez em quando a gente vê umas críticas provenientes dos católicos. E os católicos criticam o MBL justamente na seguinte base. Mas pera, o movimento é católico ou não é católico? Ele é cristão? Mas pera, ele tem um muçulmano? Ele tem um progressista? Ele tem uma pessoa que não é cristã? Então ele não pode ser cristão? Ele está dizendo que ele é cristão, mas ele não é cristão? Cadê o catolicismo? Aí a gente fala, mas tem a Amanda que é católica. Sim, mas tem ela que é católica, mas tem outros que não são católicos. E aí as pessoas começam a se incomodar com isso. O que é isso? O movimento é católico? Qual é a ideologia desse movimento? E é uma crítica que os católicos e os cristãos, de uma maneira geral, também fazem. Então todos esses grupos esperam um nível de coesão ideológica muito forte. O que essas pessoas todas não percebem é que nunca foi para a gente uma questão primordialmente de coerência ideológica ou de coesão ideológica. Nós sempre tivemos como centro organizacional da instituição a coerência institucional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito mais fácil você encontrar pessoas de orientações valorativas diversas que creem em coisas diferentes, desde que essas pessoas tenham uma forte lealdade não a um conjunto abstrato de teses, mas ao funcionamento de uma instituição, a própria organização do Movimento Brasil Livre. E é por isso mesmo que os repetidos casos de traição e de defecção das nossas fileiras causam nas lideranças do MBL, nas pessoas que estão no MBL, um sentimento tão amargo. Por quê? Porque a ênfase aqui não está tanto na ideologia da pessoa, está sim na lealdade com a organização ou na deslealdade com a organização. Aí alguém pode fazer a objeção, mas isso não seria colocar a organização num pedestal? Isso não seria endeusar a estrutura organizacional do MBL e colocar os princípios, os valores, o pensamento numa posição um pouco mais abaixo? Eu não creio que seja esse o sentido da coisa. Eu acho que o sentido da coisa é muito mais, aí lançando um olhar positivo a essa característica que nos define, ela é muito mais, o sentido da coisa é muito mais o de enfatizar a abertura organizacional para a mudança do seu próprio pensamento, da sua própria orientação. E isso não é um pragmatismo cru, né? Agora a gente vai acreditar em qualquer coisa. Ao contrário, porque as posições do MBL, embora mudem, inegavelmente elas mudam, e um dos exemplos é a questão do uso do fundo eleitoral e do fundo partidário, que foi uma mudança que realmente aconteceu. Embora as posições do MBL mudem, outra coisa que mudou, né? A gente tinha um receituário muito mais liberal há alguns anos atrás, e hoje o nosso receituário, ele continua sendo liberal na prática, mas ele já é um liberalismo ali mitigado por outras influências, por você, Orlando, que chegou, por outras coisas que foram colocadas por mim há algum tempo atrás. Então a coisa meio que ela sofreu novas acomodações, e a gente muda, e ao mesmo tempo a gente também é fiel às nossas mudanças. A gente não chega aqui agora e vamos largar tudo de mão e falar uma outra coisa que não tem nada a ver com o nosso trajetório. Não é bem assim que funciona. Existe um desenvolvimento orgânico aí, mas não é estático. A coisa tem uma dinâmica própria e vai mudando ao longo do tempo, e vai mudando na medida que a gente vai amadurecendo e vai revisando as nossas ideias. Porém, o que está em jogo é um horizonte de abertura de proposições. Por quê? Porque desde o princípio o MBL se organizou muito mais como um grupo de amigos. Então é muito mais um grupo de indivíduos que se gostam, que se respeitam, que se valorizam enquanto indivíduos e que têm em comum uma aspiração genuína de deixar uma marca na história e transformar o país para melhor. Então, eu acho que é isso que define o MBL. É um conjunto de individualidades, todas essas individualidades de algum destaque, com talentos específicos, com uma história de vida específica. E aí, a gente pega
as origens do MBL, fica muito claro. Né? Você tem o Pedro Deirô, que é um ex-funkeiro, que virou um produtor rural e que cantava no bonde do rolê, que tem uma vida toda de artista, fez turnês, tá? É uma figura assim, folclórica, né? Você pega o Renan, é um cara que vem assim de uma família inteligente, o pai do Renan é inteligentíssimo, gosta muito de história, é um cara que passou na Sanfran, né, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que resolveu ali dentro fazer política, criou uma chapa estudantil na Faculdade de Direito, né, e que é um cara cheio de hiperfocos entre aspas, porque eu não acho que ele tem hiperfocos, ele tem interesses, né, negócio de medicalizar o vocabulário é meio complicado, mas enfim, que tem uma série de interesses particulares, então ele é uma figura. Aí você tem o Alexandre, que é outra figura, que é um cara do cinema, um artista, outra pegada, um olhar de sensibilidade artística. Aí você tem o Kim Kataguiri, que é um nerd ultra inteligente, que gosta de Dota e fica jogando em animes, e é um cara muito republicano e se encontrou muito bem quando se tornou deputado federal, uma figura que realmente tem um peso institucional, quem fala com um peso institucional muito grande. Aí tem o Guto, que é outra coisa, que traz um carisma muito mais espontâneo do que todos os demais, que obviamente é um cara muito ligado às redes sociais, e claro, todo mundo tem redes sociais grandes, é evidente, mas o Guto, ele tem... Não, eu não diria só um talento especial para a rede social, porque não se trata disso. O Guto é mais um influenciador do que todos os demais, sabe? O Guto se veste bem. O Guto tem uma imagem que funciona naquele meio ali do Instagram. Então o Guto é essa. Aí você tem a Amanda, né, que é a pessoa mais voltada à política de bastidores, uma negociadora boa em política, conversa com todo mundo, então outra pegada, e que também já tem uma história, foi artista de circo, tem gente que não sabe disso. A Amanda era do circo, a Amanda morou no México, a Amanda fez 1 milhão de coisas curiosas, sabe? Então você vai pegando as pessoas, e as pessoas elas são diferentes, elas são estranhas, elas são excêntricas, são pessoas que assim, não se confundem, não são comuns, você não acha essas pessoas. E eu acho que se trata justamente disso, da confluência de várias individualidades que têm uma aspiração genuína de melhorar o país, que querem produzir essa mudança e que se consideram afortunados porque encontraram umas às outras e querem fazer isso acontecer. Toda a parte ideológica, intelectual, teórica, ela existe, mas ela é, nesse sentido, secundária. Ela vem e se modifica, e você vê a realidade, e vai alterando, e vai por esse caminho, e vai por aquele caminho. E é isso. E isto causa, nas pessoas que esperam um engessamento ideológico no MBL, uma profunda perturbação. As pessoas não conseguem entender como a coisa funciona, e daí, naturalmente, fazem críticas pejorativas. É um pragmatismo vazio, vocês não têm a menor ideia do que estão fazendo, é um balaio ideológico qualquer, etc, etc, etc. E não é. Bom, posso falar? Pode, eu falei demais, por isso que eu fiquei em silêncio aqui. Não, é que você cortou assim. Não. Mas, não, então, eu até fiz uma live ontem sobre essa questão para falar também com a militância, né? Ontem eu queria muito falar com a militância, porque eu acho que eu aproveitei os últimos... Eu já tenho algum tempo pensado sobre isso por conta da Academia MBL. E eu acho que os últimos acontecimentos me levaram a refletir até um pouco mais sobre algumas questões. Temos que pensar sobre o que nós queremos com o partido e o que é o nosso projeto político, né? Eu sempre vejo a missão, o partido missão, como um partido de vanguarda. Então, como todo partido de vanguarda, ele significa que deve ter os seus melhores quadros ali dentro, mas também significa que esse partido é que irá balizar todas as opiniões dos seus membros. Ainda que, por você pegar a melhor parte, né, de cada um, como você busca capitanear os melhores quadros, você terá uma certa diversidade, mas que essa diversidade vai ser contida através da organização partidária, da disciplina partidária, e o partido ele não pode ser horizontalizado, ele tem que ser verticalizado, o que significa que essa disciplina virá top-down,
Né? Mas eu também ontem parei para refletir em alguns pontos que acho que são essenciais de pensarmos. Quando falamos